Sabe aquela fase da vida em que muitas mulheres começam a sentir uma série de coisas estranhas, sintomas meio confusos e não fazem ideia do que pode ser? Pois é, hoje a gente vai desvendar esse mistério e entender o que realmente pode estar acontecendo por trás de tudo isso. Ansiedade que parece que surge do nada. Noites mal dormidas, mesmo com cansaço. Uma fadiga que simplesmente não vai embora, não importa o quanto se descanse. A primeira coisa que vem à mente é o estresse, a correria do dia a dia. Mas e se a resposta não for essa? E se a causa estiver no nosso próprio corpo? Numa transição supernatural que pouca gente conhece a fundo? Então vamos lá. Para começar a entender essa história, a gente precisa olhar para as peças desse quebra-cabeça. São sinais que, quando a gente olha para eles separados, parecem uma coisa. Mas quando juntamos todos, aí a imagem que se forma é completamente diferente. Olha só essa lista: ansiedade, irritabilidade, insônia, cansaço que não passa, umas alterações de humor, dificuldade de focar. Parece a descrição da vida de muita gente, né? O problema é que, geralmente, cada um desses sintomas é tratado de forma isolada, sem que ninguém perceba a conexão real entre eles. E aqui está o pulo do gato, a parte que deixa tudo tão confuso. A pessoa se sente assim, vai ao médico, faz um monte de exames de sangue e o que acontece? Os resultados voltam normais. O ciclo menstrual ainda está lá, regular como reloginho. Então, como é que pode ter algo errado? É justamente por isso que o diagnóstico certo pode levar anos para aparecer. Certo. Agora que a gente já espalhou as peças do quebra-cabeça na mesa, vamos finalmente revelar o nome que está por trás de tudo isso. Chegou a hora de entender o que conecta todos esses pontos que pareciam não ter nada a ver um com o outro. E a resposta é perimenopausa. Não, não é a menopausa ainda, mas é o caminho até ela. É um período em que os hormônios começam a flutuar, a fazer uma verdadeira montanha-russa no corpo. E são essas flutuações que causam todos aqueles sintomas que a gente viu. É um processo natural, mas que, nossa, pode impactar demais a qualidade de vida. E se alguém pensa que essa fase é um evento rápido, se prepara para surpresa. A perimenopausa não é uma coisinha de 1 ou 2 anos. Ela pode durar de 8 a 14 anos antes da última menstruação. Isso mesmo, mais de uma década. Entender essa duração toda é chave para a gente dar a devida importância a esse assunto. E essa jornada longa ainda é dividida em 2 etapas bem diferentes. Na fase inicial, os ciclos menstruais ainda são regulares e os sintomas bem mais sutis. É por isso que ela é quase invisível. É só mais para frente, na fase tardia, que a menstruação começa a ficar irregular, e aí a conexão com as mudanças hormonais fica um pouco mais óbvia. E para deixar isso bem claro, olha só o que a doutora Ana Maria Passos diz. Ela resume perfeitamente o problema. Os exames darem normal no começo não significa que nada esteja acontecendo. O diagnóstico precisa ir muito além do papel do laboratório. Entender isso é um momento de virada de chave para muita gente. Não identificar a perimenopausa tem um preço, e ele não é baixo. Agora a gente vai ver as consequências reais de ficar tratando sintomas sem entender a causa hormonal que está por trás de tudo. Então, o ponto crucial é este. Sem o diagnóstico certo, a pessoa acaba recebendo um remédio para ansiedade, outro para ajudar a dormir, talvez um diagnóstico de estresse crônico, mas nada disso ataca a raiz do problema, que é o desequilíbrio hormonal. É como enxugar gelo, sabe? E as consequências disso na vida real vão se acumulando. A frustração de não se sentir bem, o impacto no trabalho, na autoconfiança e até no relacionamento com a família e os amigos. A vida inteira pode ser afetada por algo que tem nome, tem diagnóstico e, o mais importante, tem tratamento. E um dos sintomas mais impactantes é essa tal de névoa mental que a doutora Ana Maria Passos menciona. Essa dificuldade de concentração pode minar a produtividade, a segurança, especialmente para mulheres que estão em cargos de liderança ou que dependem muito da agilidade de pensamento. Não é frescura, é um sintoma físico e bem real. Ok, já entendemos o tamanho do problema. Mas agora vem a parte boa. É totalmente possível passar por essa fase com mais saúde, com mais equilíbrio. Vamos ver então como dá para assumir o controle dessa jornada. O primeiro passo, e talvez o mais importante, é o diagnóstico. E ele depende de uma coisa fundamental: um profissional de saúde que escuta, que valoriza os sintomas, o histórico da paciente. A chave é buscar um especialista que entenda que esse diagnóstico é clínico e não só um número no exame de sangue.
E olha, além do acompanhamento médico, algumas mudanças no estilo de vida podem fazer uma diferença gigantesca. Uma alimentação mais anti-inflamatória, exercício físico regular, cuidar da higiene do sono e, claro, com orientação profissional, alguns suplementos podem ajudar a modular e aliviar muitos sintomas. E quando o tratamento hormonal é uma opção, é muito importante saber que a medicina evoluiu demais. Hoje existem os hormônios bioidênticos, que são quimicamente iguais aos que o nosso corpo produz, o que permite uma terapia super personalizada. E as formas de aplicar, como gel ou adesivo na pele, são bem mais seguras e com menos riscos que os métodos antigos. Bom, no fim das contas, a mensagem principal da nossa análise é uma só: informação é poder. Reconhecer os sinais da perimenopausa é o primeiro e mais importante passo para buscar ajuda, encontrar o tratamento certo e atravessar essa fase natural da vida com muito mais bem-estar e qualidade. Com certeza está mais do que na hora de começar essa conversa.